Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições, o livro de Jonas, no Antigo Testamento. Vamos abrir, por favor, logo depois de Obadias. Jonas. Hoje nós vamos para a nossa última mensagem dessa série, se Deus nos permitir concluir aqui o capítulo 4. Jonas, capítulo 4. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus Todo-Poderoso, reconheço, Senhor, que sem Ti eu nada posso fazer, necessito totalmente da Tua graça, da Tua misericórdia. Pai, eu te peço pela Tua infinita graça, Teu amor sem fim, usa-me como instrumento Teu para falar à Tua igreja, Senhor, para expor a Tua palavra, para proclamar, Senhor, a Tua palavra. Faz o que eu não posso fazer, Senhor. Dá mais do Teu Espírito Santo para nós, Pai. Consola quem precisa de consolo, exorta quem precisa ser exortado, edifica a Tua igreja e glorifica o Teu nome. É o que eu te peço no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, para nós entrarmos no capítulo 4, eu vou relembrar o que trabalhamos até aqui. Vou relembrar os 3 primeiros capítulos, o que nós já tratamos até aqui, para servir como pano de fundo, como contexto no qual o capítulo 4 vai entrar. Nós vimos que Jonas era um profeta temente a Deus, que profetizou durante o reinado de Jeroboão II. Jonas recebe uma missão de Deus de ir a Nínive, uma nação pagã que era conhecida por ser violenta, uma fama de ser violenta na guerra, uma nação idólatra, uma nação imoral, que era inimiga de Israel. Nínive era uma capital da Assíria, uma nação que era inimiga de Israel. Então Jonas, ele se dispõe, mas não para ir a Nínive pregar, mas ele se dispõe para ir a Tarsis, uma cidade mais distante de Nínive, a qual ele poderia ir. Então ele vai para Jope, pega um barco, um navio, que está indo rumo a Tarsis, ali perto da Espanha. E o Senhor, Jonas tentando fugir de navio do Senhor, uma ideia louca de tentar fugir do Senhor, que é impossível, ele vai até o fundo do navio, o Senhor manda uma tempestade. O Senhor é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que existe. Ele manda uma tempestade, os marinheiros começam a ficar preocupados, começam a clamar aos seus deuses, eram marinheiros pagãos também, começam a clamar aos seus ídolos e a tempestade não cessa. Até que o capitão do navio vai até o fundo do navio e está lá Jonas dormindo. E ele acorda Jonas, homem, o que você está fazendo aí? Dormindo, clama ao teu Deus, quem sabe ele tem misericórdia de nós. Mas Jonas ainda não demonstra nenhuma reação, pelo menos no texto. E os homens então tiram as sortes, lançam as sortes para ver quem era o responsável por aquela tempestade, que talvez fosse uma divindade irada contra alguém ali no navio. Eles lançam as sortes caem em Jonas, porque Deus é soberano, soberanamente ele faz com que a sorte caia também em Jonas. E Jonas então revela que ele é um profeta hebreu, que está fugindo do Senhor, que ele teme a Deus, o Criador dos céus, da terra e do mar. E então os homens ficam muito temerosos e começam a tentar remar de volta para a superfície, não conseguem. E perguntam o que eles deviam fazer. Era lançar Jonas ao mar. E Jonas falou isso, se eles lançassem ele ao mar, o mar ia ficar tranquilo e eles iam sobreviver àquela tempestade. Com muito temor, eles oram a Deus. Agora eles oram ao Senhor, a Yahvé, ao Deus de Jonas, e pedindo para que o Senhor não lhes tornasse culpados por aquilo, porque lançar um homem
no mar, naquelas condições, seria matá-lo. E eles lançam Jonas, e depois disso eles fazem sacrifícios e votos ao Deus de Jonas, ao Senhor. E a gente vê a soberania de Deus em tudo isso. Nós vemos a atuação de Deus em tudo isso. Nós vemos que esse livro de Jonas fala muito a respeito do Senhor. Nós vimos que o Senhor foi quem fez o chamado a Jonas. O Senhor quem lançou a tempestade. Foi o Senhor quem acalmou a tempestade. E no meio de toda essa tribulação, por assim dizer, os marinheiros acabaram conhecendo ali o Deus de Jonas. Nós não sabemos o que aconteceu no futuro, mas a gente vê que eles fizeram votos ao Senhor e eles clamaram ao Senhor. Depois disso, eles lançaram Jonas ao mar, e o Senhor, como uma forma de livrar Jonas da morte por afogamento e ao mesmo tempo de disciplinar Jonas, entendo eu. Muito obrigado. Enviou um grande peixe que engoliu Jonas, e Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Nós vimos que o Senhor Jesus Cristo utilizou falou que esse acontecimento de Jonas era um sinal que apontava para ele mesmo. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, isso era um sinal que apontaria para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi morto, mas ao 3º dia ressuscitou. Então Jonas foi engolido pelo peixe. Dentro do ventre do peixe, Jonas então clama a Deus. No momento de maior dificuldade, de maior aflição, terror, escuridão, ele clama a Deus. E nós vimos que geralmente é isso que acontece com a gente. Muitas vezes a gente está tentando fazer as coisas do nosso jeito, tentando fugir da vontade de Deus e fazendo as coisas de acordo com o que a gente quer. E muitas vezes Deus permite que nós passamos por situações difíceis, duras, situações que deixam a gente aflito, para que nós voltemos ao Senhor em oração. E foi nesse momento de aflição, dentro do ventre de um peixe, que Jonas clamou. E o Senhor ouviu então a oração de Jonas, mandou o peixe vomitar Jonas na praia, e aí sim, depois disso, ele vai obedecer ao chamado e ele vai até Nínive. Então ele viaja até Nínive, ele vai até aquela cidade pagã. Como eu falei, é uma cidade que era conhecida pela crueldade na guerra. Eles eram inimigos de Israel. Jonas vai muito a contragosto, mas vai. Ele chega em Nínive com uma pregação bem breve. Aqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Uma pregação, sem nenhuma esperança de misericórdia, de graça, era só destruição mesmo. E deu certo, O povo de Nínive então creu na mensagem, se arrependeu, até mesmo o rei de Nínive proclamou um jejum, proclamou um arrependimento público. O povo começou a clamar para ver se talvez o Senhor se compadeceria daquela cidade e não destruiria, da mesma forma como fez com Sodoma e Gomorra, por exemplo. E eles começaram a clamar, até fizeram um jejum, botaram até os animais para jejuar, começaram a clamar ao Senhor, se quebrantar, chorar e ir a Deus em arrependimento. E nós vimos que o Senhor se compadeceu de Nínive. É o que nós vamos ver aqui no capítulo 3, no verso 10. Vamos dar uma olhadinha. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Então Deus teve misericórdia, Deus teve compaixão daquela cidade. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo também utilizou o arrependimento de Nínive como um exemplo. Quando nos seus dias muitos não creram nele, muitos, apesar de terem contato com seus milagres, com seus ensinos,
aquela nação, aquelas cidades que não creram nele, Jesus vai dizer: olha, o povo de Nínive, no dia do juízo, vai vir contra vocês, porque eles creram, né, na pregação de Jonas. Está aqui aquele que é maior do que Jonas. Então ele fala que no dia do juízo o povo de Nínive vai se levantar contra aquela geração que viu os milagres de Jesus, que viu o Senhor Jesus Cristo e não creu, né? Então o Senhor Jesus falou sobre o arrependimento de Jonas. E hoje nós vamos então ver a grande lição de misericórdia que o Senhor dá a Jonas, do capítulo 4, do versículo 1 até o final do capítulo, certo? Então vamos lá. Jonas capítulo 4, verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Com isso o quê? Com o versículo anterior, né? Com o arrependimento de Nínive e a compaixão de Deus. Então Jonas, ele ficou irado. Olha a reação deles. Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ele ficou irado por conta da misericórdia de Deus para com o povo de Nínive. O que Jonas queria? Que Deus destruísse aquele povo. Aqui nós vamos tirar a nossa primeira lição. Meus irmãos, Jonas, ele tinha acabado de provar a misericórdia de Deus. Lembra que ele poderia morrer afogado? O Senhor mandou um peixe para salvar ele, né? Então ele poderia ter morrido. O Senhor tinha acabado de salvar ele. Ele ora dentro do ventre do peixe, agradecendo a Deus pela salvação, né? Inclusive ele diz que a salvação pertence ao Senhor. Ele fala a respeito do Senhor, ele agradece ao Senhor, né? E aí, quando é para ele, ele agradece. Quando a salvação vem para outros, ele não fica muito contente com essa situação. Ele queria era que Nínive fosse destruída. Ele não queria que ele se arrependesse. Ele queria que Nínive fosse dizimada, né? Então ele ficou muito desgostoso. Nós vimos situações parecidas ao que aconteceu com Jonas em outras porções das Escrituras. Abra comigo, por favor, Lucas, no capítulo 15, no verso 11 ao 32. Lucas 15. Aqui nós temos a parábola do filho pródigo. Eu não vou ler toda, mas vocês conhecem essa parábola. Eu vou resumir aqui e a gente vai ler só do versículo 25 em diante. Mas o que acontece na parábola do filho pródigo, né? Um pai tinha 2 filhos, um deles pede a sua herança. Enquanto o pai ainda está vivo, ele sai de casa, gasta a sua herança dissolutamente, né? E quando chega numa situação em que ele já está tendo que com vontade de comer a comida dos porcos, ele lembra: nossa, como era bom quando eu estava na casa do meu pai, que eu tinha tudo o que eu precisava, né? Então ele se arrepende e volta até o pai o recebe, o perdoa, manda colocar um anel no dedo dele, sandália nos seus pés, e faz um grande banquete para comemorar o seu filho que voltou, que estava morto, agora está vivo, e estava perdido, agora foi encontrado. Só que o outro filho não gostou muito da história. Vamos ver aqui no verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? Ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu.
Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então é interessante que Jesus ele falou isso no capítulo 15, no verso 2, diz assim, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Foi nesse contexto, Jesus estava comendo com pecadores, e os escribas, os fariseus foram reclamar, não gostaram muito disso. Jesus ele conta essas parábolas, entre elas essa, dando essa cutucada a respeito dos dois filhos. Então o filho que ficou em casa, ele não gostou, nunca fizeste um churrasco para mim, como assim eu estou te servindo sempre? Não gostou do arrependimento do seu irmão. Uma outra parábola o Senhor Jesus Cristo também contou a respeito disso, encontra-se em Mateus capítulo 18. Mateus 18, do verso 25, vamos lá. Mateus 18. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou com a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste não vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então a gente vê aqui que tinha um rei, que tinha um servo que devia muito a ele, e ele não tinha como pagar, era uma dívida altíssima. Ele perdoa essa dívida, e esse servo que foi perdoado, quando ele tem uma oportunidade, quando um conservo dele está devendo uma dívida muito menor para ele, ele não perdoa, ele quer que pague, ele quer mesmo colocar o outro na prisão, e vocês viram a consequência da história. E é mais ou menos isso que aconteceu com Jonas. Ele recebeu misericórdia de Deus, mas ali na oportunidade que ele vê Nínive recebendo misericórdia, não. Ele quer que Nínive pague, que Nínive seja destruída. Ele ficou extremamente irado. E aqui fica a nossa lição. Aquele que recebeu muita misericórdia, muito misericordioso deve ser. Se nós recebemos muito perdão, muito nós devemos perdoar. Se a gente parar para pensar como Deus teve misericórdia de nós, nós que pecamos tanto contra Deus, nós que quebramos as leis de Deus, nós que mereceríamos o inferno, nós que éramos alvos da ira de Deus, como a gente vê lá em Romanos 1, a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. A gente vê que nós éramos alvos da ira de Deus, nós mereceríamos a condenação. E esse Deus, justo e santo, envia o seu Filho para morrer por nós. Ele age com misericórdia para conosco. Cristo Jesus vem, paga o preço na cruz do Calvário,
Jesus ele cumpre totalmente a lei, se entrega na cruz do Calvário para pagar o preço por todos os pecados daqueles que nele creem. Ele é morto, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. E Romanos vai nos dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. O preço foi pago. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a nossa resposta? Nós devemos também agir com misericórdia. Então, nossa, eu, um miserável, um pecador, alguém que mereceria o inferno, Deus ele teve misericórdia de mim. Como é que eu vou agir também com as outras pessoas? Eu tenho que ter misericórdia. Se alguém se arrependeu, eu tenho que me alegrar por isso. Se outros foram salvos, eu não vou ficar triste. Agora ele quer dar uma de cristão, né? Olha o que ele fez no passado. Graças a Deus que ele se converteu. Isso deve trazer-nos alegria, não tristeza, né? Se alguém vem a Cristo. E outra coisa, se alguém pisa no nosso calo, é uma dívida, por exemplo, muito menor do que a gente teria, né? Do escrito de dívida que foi pago na cruz do Calvário. Então, a gente tem que lembrar que aquele que recebeu muita misericórdia também deve ser muito misericordioso. Eu pergunto, você é uma pessoa misericordiosa? Você é uma pessoa perdoadora? Ou com você é na lei, é tudo, tem que pagar, é agora, tem que... Você é uma pessoa que tem misericórdia dos outros? Você é uma pessoa que consegue perdoar? Lembra da oração do Pai Nosso, já falei isso aqui. Perdoa nossas ofensas como nós perdoamos. É o antídoto para você perdoar. Eu gostaria de ser perdoado, então também tenho que ser perdoador. Eu também tenho que ser uma pessoa que perdoa os outros, né? Vamos lá, Jonas capítulo 4, verso 1 de novo. Com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado e orou ao Senhor. Aqui logo de início eu vou tirar vamos observar uma lição. Ele orou ao Senhor mesmo irado, mesmo zangado, né? Então o Senhor escuta nossas orações até quando a gente está zangado. A gente vai ao Senhor sinceramente, falando aquilo que a gente está sentindo, as dificuldades que a gente está passando. Mas é interessante que algumas pessoas pensam que não podem orar se elas não estiverem, né, muito bem emocionalmente, se ela está zangado com alguma coisa. Mas a gente vai ver na Escritura que alguns servos de Deus, eles fizeram orações zangadas. E aqui Jonas, olha, essa oração de Jonas foi meio complicada, mas esse ponto de que alguém ora até mesmo zangado, a gente vai observar em alguns servos de Deus. Por exemplo, Moisés, em Números capítulo 11, vamos dar uma olhada lá. Nós vamos ver do verso 10 a 15, Números 11, verso 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não acheis favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o eu à luz, para que me digas, leva-o ao teu colo? Como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste aos seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixe ver a minha miséria. Então Moisés, ele fez uma oração zangada, que o Senhor pediu foi para morrer, que ele não estava mais aguentando aquele povo no deserto. É interessante que Deus teve paciência, Deus ouviu, né, a oração dele.
Elias também, em 1 Reis, ele orou quando Jezabel estava perseguindo, ele pediu para morrer ali, o Senhor enviou um anjo para alimentar ele. Lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, você pode ver em casa. Mas é interessante isso, né? Que Deus, ele ouve até mesmo orações zangadas, né? A gente vai até Deus e fala aquilo que a gente está sentindo, aquilo que o nosso coração, que nós estamos passando em nossos corações, e o Senhor ainda assim responde, com sabedoria, corrige quando necessário, e é maravilhoso ser corrigido pelo Senhor. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Aquele que está sem correção não é filho. Vamos observar como foi com Jonas. Olha a oração de Jonas. Orou o Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha aqui, ele orou ao Senhor reclamando da misericórdia, da benignidade, da paciência do Senhor. Ele queria que Deus fosse menos misericordioso do que ele era, que Deus fosse mais duro, mais irado do que o Senhor era. Então ele sabia que se o povo se arrependesse e clamasse ao Senhor, Deus, que é misericordioso, compassivo, iria perdoar o povo. E ele citou Êxodo 34:6. Vamos aqui dar uma olhada em Êxodo 34:6. Foi exatamente o que Moisés falou. Êxodo 34, verso 6. O problema de Jonas não era teológico, ele conhecia a palavra. O problema era o seu coração. 34, 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Que maravilha, meus irmãos, saber disso, né? Que o Senhor Deus, apesar de ser justo, santo, eterno, todo-poderoso, também é um Deus de misericórdia, que se compadece, que ama, que perdoa, né? Um pecador contrito, arrependido diante dele. Então Moisés falou isso, e Jonas aqui, ele fala qual foi o motivo que levou ele a fugir da missão de Nínive, porque ele sabia que Deus era perdoador, e Deus ele poderia, se aquele povo se arrependesse, Deus ele poderia perdoá-los e não destruí-los. Esse foi o motivo da fuga, que ele fala. Qual foi o motivo da fuga? Né? Que Deus ele é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Vocês sabem o que significa misericórdia, meus irmãos? Misericórdia é Deus não dar aquilo que a gente merece, né? Então, o que a gente merecia? A ira, condenação, inferno. O que é misericórdia? É a gente não receber aquilo que a gente merece. Ele tem misericórdia. E a graça, Ele dá aquilo que a gente não merece. Ele dá o seu Filho para morrer por nós, Cristo Jesus. Saiba que Deus, esse Deus que Jonas falou aqui, que Jonas está resmungando, Ele é o Deus verdadeiro. Ele é um Deus de fato misericordioso, compassivo, que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar pecadores. Eu não sei se você já é um cristão, mas saiba que você pode hoje se arrepender do seu pecado e voltar-se para Cristo, e esse Deus misericordioso e compassivo, Ele vai te aceitar. Clame a Ele para que Ele te aceite. Olhe para Jesus Cristo, encontre salvação em Jesus Cristo. O Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito na sua presença. Ele é misericordioso. Ele é um Deus justo, santo, eterno, todo-poderoso, sim. Que condena o mal e condena o pecado, sim. Mas Ele é um Deus de misericórdia. E a única forma que nós temos de ter paz com esse Deus
é através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Creia em Jesus, encontre salvação, perdão, misericórdia para a sua vida. Vamos lá, verso 3: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então olha o pedido dele. Eu falei que tiveram alguns servos de Deus que pediram a morte, né, como Moisés e Elias, mas aqui Jonas também está zangado, porque Deus teve misericórdia do povo de Nínive e pede para morrer. Talvez, meus irmãos, alguns comentaristas vão dizer que um ponto também poderia ter deixado Jonas chateado pelo fato dele ter pregado e não se cumprir o que ele falou, e ele ser visto como um falso profeta. Alguns vão falar também a respeito disso, mas o ponto é que ele está zangado, ele pede para o Senhor tirar a sua vida, porque o Senhor teve compaixão daquela cidade. E aí, qual é a resposta de Deus? Disse o Senhor: é razoável essa tua ira? É razoável essa sua atitude aí? Algumas pessoas, meus irmãos, quando estão passando por um momento de aflição, de dificuldade, quando as coisas não acontecem da forma como elas estão esperando, elas começam a querer culpar a Deus, assim como Jonas fez, né? Começa a culpar: mas aqui ele culpa por ter sido misericordioso, porque ele não fez as coisas da forma como ele estava querendo fazer. Algumas pessoas fazem essa mesma coisa, né? E a pergunta do Senhor: é razoável essa tua ira? Né? Você está no lugar de Deus? É razoável você não querer que esse povo seja perdoado? Né? E outra coisa, algumas pessoas acabam achando que a morte é uma alternativa viável. Jonas, ele pediu para Deus tirar a vida dele. Algumas pessoas acabam se suicidando. Muitas pessoas têm se suicidado, acabam achando que se elas se matarem é o fim de todos os problemas, e as coisas não são assim. Não são assim. O suicídio não vai resolver, a morte não vai resolver todos os problemas. Essa não foi uma alternativa que o Senhor deixou. Tanto que ele pergunta: é viável essa tua ira? Né? Faz sentido isso que você está fazendo? Tem coerência essa tua atitude? O Senhor fala para levar Jonas à reflexão, e ainda assim Jonas não age, né, de acordo com a orientação do Senhor. Vamos ver o que ele fez. Verso 5: então saiu Jonas da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria. O que aconteceu? Jonas saiu, né, não respondeu nada, como alguém que está aborrecido e começa a agir estranho, né? E quando a pessoa está zangado, não fala nada, mas começa a agir meio esquisito, ele sai de lá e faz uma tenda e fica olhando de longe para ver se Deus não ia mudar de ideia e destruir de novo Nínive, né? Ele fica lá aborrecido para ver se o Senhor ia fazer alguma coisa. E aí ele constrói uma tenda e fica observando. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver a grande lição que Deus deu a esse profeta, a grande lição de misericórdia que Deus deu a esse profeta. Olha como o Senhor teve paciência. Em todo esse livro, nós vemos como Deus ele teve misericórdia com Jonas, com os marinheiros, com o povo de Nínive, e aqui ele ainda vai trabalhando, orientando o seu profeta, né? Ele vai corrigindo, agindo pedagogicamente para ensinar Jonas. Vamos lá. E como eu falei, só para vocês lembrarem que o pai corrige o filho que ama, né? Então, algumas circunstâncias na nossa vida, Deus ele age para corrigir alguma coisa que a gente está precisando ser corrigido, né? Às vezes essa pergunta: é razoável essa tua ira? É razoável esse teu tipo de atitude? É feita quando a gente está lendo a Bíblia. Você vê: nossa, está certo a forma como você está agindo em relação a isso? Está certa a forma como você está agindo em relação à sua família, em relação ao seu casamento, em relação ao seu trabalho, em relação às outras pessoas, em relação ao perdão que você precisa
perdoar para outra pessoa. Então, às vezes a gente está lendo a palavra, ou a gente está ouvindo uma pregação, algum amigo vem nos aconselha, né? Podem ser instrumentos do Senhor nos corrigindo em alguma coisa que a gente está precisando. E aqui com Jonas o Senhor fez da seguinte forma, verso 6. Então fez o Senhor Deus, nasceu uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Observe o que aconteceu aqui. Ele está longe esperando ver se Nínive ia ser destruído ou não. Fez ali a sua cabaninha, e o Senhor faz uma planta crescer grande, que deu sombra para Jonas. E aí, olha o contraste. Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Ele estava irado por causa de Nínive, mas por causa da planta, feliz da vida, né? Quando é para os outros, ele fica triste. Quando é para ele, feliz da vida, né? Então a gente pode também observar uma questão de egoísmo. Às vezes, quando a bênção, quando o favor é para outras pessoas, você consegue se alegrar com os que se alegram? Ou você olha com, às vezes, inveja ou tristeza, ou não gostando muito disso, né? E quando é com você, você acha legal? São coisas que a gente precisa avaliar. Então, o que Deus fez, né? Fez crescer a planta. Jonas se alegrou muito. Aqui a gente vê o contraste claro entre ele ficar extremamente irado por conta de Nínive e muito alegre por conta da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu a cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Vamos observar o que aconteceu. No outro dia, o Deus que enviou a planta, não foi Jonas que plantou, foi Deus que enviou. No outro dia, o Senhor que enviou a planta também enviou um vermezinho para comer ali, para roer a planta, a raiz da planta. A planta morreu. E o Senhor também enviou um vento oriental, que deve ter afastado as nuvens e fez o sol torrar na cabeça de Jonas. Ele ficou irado porque a planta morreu, que a planta estava dando sombra para ele, e ele começou a reclamar, a resmungar. Só que tudo isso fazia parte da correção de Deus. O momento da correção nunca parece muito legal, mas é necessário, né? Então, se Deus está corrigindo a gente por alguma coisa que a gente está precisando mudar, às vezes não é legal o momento da correção. Às vezes um confronto, uma palavra dura, às vezes não é legal na hora, mas a gente vai ver que é necessário. Às vezes uma dificuldade a gente precisou passar para aprender alguma coisa que Deus está querendo nos ensinar. No momento pode não ser legal, mas é necessário para que a gente venha aprender, a crescer e aprender a lição que Deus tem para nos dar. Verso 10. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas, você tem compaixão dessa planta, está vendo? Não foi nem tu que plantou essa. Ela estava aí um dia, no outro dia não estava mais, e você fica irado pedindo para morrer, porque você se alegrou imensamente por causa de uma planta. E eu não tenho direito de ter compaixão de uma cidade grande como Nínive, que tem 120.000 pessoas que não podem discernir a mão direita e da esquerda. Alguns estudiosos entendem que esses eram os bebês e as crianças pequenas da cidade.
Ou seja, Nínive tinha muito mais habitantes do que isso, porque se for contar 120 mil só de crianças e bebês, né? Quanto mais homens, mulheres, adultos. Então, você tem misericórdia de uma planta e não de uma cidade. Eu não tenho direito. Meus irmãos, Deus, Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Deus, Ele se compadece de quem Ele quiser. Mas a gente observa que Jonas teve aqui a gente pode observar uma lição. Ele se compadece de uma planta e não se compadece de pessoas. Não se compadece de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Hoje muita gente tem feito isso, meus irmãos. Às vezes acontece um crime ambiental, as pessoas fazem, né, os seus protestos, vão fazer não que seja correto ter um crime ambiental, né? Mas vão fazer os seus protestos, ficam indignadas, mas não têm a mesma indignação para com o aborto. Não tem a mesma indignação para com seres humanos que sofrem, seres humanos que são assassinados, que são abortados, ou que são violentados. Não tem a mesma, às vezes não tem o mesmo vigor, o mesmo ânimo para protestar. Mas quando é para coisas ou para plantas, às vezes animais, tem gente que quer equiparar como se fosse a mesma coisa, como se uma planta tivesse o mesmo valor que um ser humano, ou um animal tivesse o mesmo valor que um ser humano. Nenhum ser na criatura, né, da criação é comparado ao ser humano. Ele é a coroa da criação. Nenhum animal foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano tem um valor muito maior do que qualquer outro. Então muitos hoje se preocupam com muitas coisas, né, e não valorizam vidas humanas. E outra coisa, meus irmãos, uma pessoa pode morrer, esse não é o fim. Depois da morte vem o juízo. As pessoas vão encontrar-se com Deus. Existe uma eternidade inteira pela frente. Não pense que depois da morte é só a cova e acabou. Você vai se encontrar com Deus, Criador dos céus e da terra. E a única forma de você ter paz com esse Deus é através do sacrifício de Cristo. É se você está numa relação de aliança com Cristo. Se você é um cristão. Você é um cristão. Você crê no Senhor. Você tem Jesus Cristo como o Salvador da sua vida. Não tem, meus irmãos, outro caminho para a salvação. Muitas pessoas têm perecido, assim como a cidade de Nínive estava perdida. Quantos outros não precisam conhecer a mensagem do Evangelho? Quantas pessoas não precisam conhecer o caminho que é Cristo para a salvação? Será que nós temos nos preocupado em levar esse Evangelho para essas pessoas que têm perecido, para essas pessoas que têm morrido em seus pecados sem conhecer a Cristo? Será que nós nos preocupamos em levar a mensagem? Ou a gente foge do nosso chamado? Ou a gente foge da nossa missão? E mais uma coisa, a pergunta aqui termina, encerra o livro. Ela fica para o leitor. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? A pergunta fica para o leitor. Será que o Senhor não tem direito de se compadecer? E você, será que você não precisa perdoar alguém também? Será que tem alguém que você precisa perdoar? Será que existe alguma pessoa que você está com dificuldade de ter misericórdia dela? E você continua nutrindo ali um conflito por anos às vezes, ou por muito tempo, e que você precisa perdoar, ou precisa se reconciliar com alguém?
Tem alguém que você sabe que precisa se reconciliar? Talvez você possa fazer isso hoje. Perdoar essa pessoa, conversar, pedir perdão, se necessário. Mas lembre-se que aquele que muito recebeu misericórdia, muito deve dar. Aquele que foi muito amado, muito deve amar. Aquele que foi muito perdoado, muito deve perdoar. Nesse livro de Jonas nós aprendemos lições incríveis. Nós vemos a soberania de Deus. Vocês veem a providência de Deus em todo o livro. Deus chamou Jonas, Deus enviou a tempestade, Deus acalmou a tempestade, Deus enviou o peixe, Deus mandou o peixe cuspir Jonas na praia, Deus falou com Jonas, Deus levou o povo de Nínive ao arrependimento, Deus fez crescer uma planta, Deus fez murchar a planta, Deus enviou um vento, né, oriental, e Deus ensina, Deus dá a lição final ao profeta. Provavelmente ele entendeu essa lição, porque nós entendemos que foi ele que escreveu esse livro, então ele deve ter se tocado, né, e escreveu o que o Senhor o ensinou. Mas nós vemos a soberania de Deus em tudo. Meus irmãos, Deus é soberano sobre tudo. Até as sortes também que foram lançadas, Deus fez com que caíssem em Jonas. Deus é soberano sobre tudo. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. As coisas não acontecem de maneira aleatória. Não é à toa que você está aqui hoje. Não é à toa. Tudo que acontece faz parte da soberania de Deus. Deus é soberano. E Deus também, nós vimos que Ele é o autor da salvação. A salvação vem do Senhor. O que é que nós fizemos para merecer a salvação? O que o povo de Nínive fez de bonito? Nada. Jonas pecou contra Deus, o povo de Nínive pecou contra Deus, os marinheiros pecaram contra Deus. Nós, eu e você, pecamos contra Deus. Nada do que nós fazemos poderia nos salvar. As tuas boas obras não podem te salvar, porque elas não são perfeitas. Você não consegue cumprir perfeitamente a lei de Deus. Mas as de Cristo sim. Jesus, o Senhor, autor da salvação, envia o seu Filho. Jesus Cristo cumpre toda a lei. Jesus Cristo entrega-se como um sacrifício. Jesus Cristo é morto numa cruz. A ira de Deus cai sobre o seu Filho para trazer vida para pecadores como eu e você. Ele é ressuscitado ao terceiro dia. Ele é assunto aos céus e intercede por nós. Cristo Jesus é o nosso Salvador. Nós aprendemos uma grande lição sobre a misericórdia de Deus. A salvação de Deus não se limita somente a Israel. Os seus eleitos fazem parte de todo o povo, tribo, língua, raça, nação. Não se limita à nação de Israel. O povo de Deus são todos aqueles que creem em Cristo, de qualquer nação, de qualquer raça, tribo, cor. Nós vimos que Deus, Ele é misericordioso. Ele teve misericórdia dos marinheiros, Ele teve misericórdia de Jonas e do povo de Nínive. E Ele tem misericórdia de nós. E se você hoje está procurando por misericórdia, se você entende que pecou contra Deus, que é um pecador, vá até o Senhor, vá até o trono da graça, e você vai encontrar misericórdia, socorro em tempo oportuno. Esse foi o livro de Jonas, que a gente vem a refletir a respeito do que nós lemos, e que fique essa lição, que aquele que recebeu muita misericórdia, muito misericordioso deve ser. Aquele que foi muito amado, muito deve amar. Se você recebeu uma mensagem que te salvou,
um evangelho poderoso que salvou a tua vida e que você conheceu o caminho de salvação em Cristo, leva ele para outras pessoas, leva ele para outros que não conhecem, leva ele para outros povos, para outros que estão perdidos, para outros que precisam ouvir. Todos precisam ouvir. Vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem a guardar tudo que o Senhor orientou. Cumpram a missão de vocês. O Senhor deu uma missão a Jonas, a pregar para Nínive. O Senhor deu uma missão para o cristão, prega para todo mundo o evangelho, as boas novas. E Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E todos aqueles que se arrependem e creem nele têm a vida eterna. Agora, meus irmãos, é Ele quem opera em nós, até mesmo querer como efetuar de acordo com a sua boa vontade. Até o fato da gente se arrepender e crer é porque Ele agiu poderosamente em nós. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor é o nosso Salvador. É Ele quem nos tira do poço, do lamaçal de lama e firma os nossos passos. Nós temos que clamar: Senhor, se você não é cristão, clame: Senhor, me salva, muda o meu coração, muda a minha vida, me regenera, coloque minha fé genuína. Ou, se você é um cristão, mas está precisando, diga assim: Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé, fortalece a minha fé, porque toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, vem do Senhor. Eu preciso totalmente de Ti. Vá ao Senhor em oração. Veja como Jonas, até mesmo nas suas aflições, ele ora ao Senhor, mesmo zangado ele clama, né? Você pode colocar diante do Senhor as suas súplicas, as dificuldades que você está passando, as ansiedades que você está tendo, né? Os conflitos que você está tendo na mente, sabe? Não fique ansioso, desesperado. Lance tudo isso aos pés do Senhor em oração. Senhor, está aqui, eu estou desse jeito, clama a Ele por socorro, por misericórdia. Senhor, me dá sabedoria para lidar com essa situação difícil. Me dá sabedoria, Senhor. Eu lanço sobre Ti todas as minhas ansiedades, as minhas lutas, as minhas dores. Você pode colocar isso diante de Deus, do Senhor soberano, que governa sobre tudo. Imagina, até os mínimos detalhes Ele governa, você pode lançar. Esse é o seu problema, essa é a sua dificuldade, essa é a sua luta, essa é a sua ansiedade diante dele em oração. E você pode fazer isso agora mesmo. Em qualquer lugar. Jonas orou até no ventre de um peixe. Você pode orar agora mesmo: Senhor, está aqui a minha vida. Eu estou quebrado, eu estou angustiado, está difícil, mas está aqui, eu preciso da Tua graça. Me ajuda, Senhor. Me ajuda nessas dificuldades, nessas lutas que eu tenho enfrentado. Me ajuda a firmar os meus passos em Ti. Fortalece a minha fé. Me ajuda. Ilumina o meu caminho, ilumina o meu entendimento. Você pode fazer isso. Coloca diante dele a tua vida. Ele é misericordioso, compassivo e benigno, e tardio em irar-se. Vamos ao Senhor em oração. Pai, te agradeço, Senhor, pela Tua palavra que sempre nos instrui, sempre nos ensina, sempre nos orienta. Pai, te agradeço, Senhor, por poder, Senhor, podermos, Senhor, ter acesso a esse tão maravilhoso banquete espiritual, Senhor, que é a Tua palavra. Senhor, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a compreender o que o Senhor diz na Tua palavra e a viver à luz do que o Senhor instrui. Ajuda-nos a cumprir a missão que o Senhor nos deu e perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes negligenciarmos os Teus mandamentos, por muitas vezes tentarmos fugir daquilo que o Senhor orientou para fazer as coisas do nosso jeito. E por vezes, só quando nós estamos na situação mais difícil é que nós vamos Te buscar, como Jonas no ventre de um grande peixe. Oh Pai, mas eu Te peço, corrige-nos, ensina-nos, não desiste de nós, não nos deixa a nossa própria vontade, senão nós estamos perdidos. Nós estaremos perdidos, Senhor, sem Ti. Oh Pai, tenha compaixão, tenha misericórdia de nós, perdoe nossa insensatez,
nossas falhas. Tenha misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, se nós não amamos, Senhor, o próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos a perdoar, a ter misericórdia do outro, a lembrar que aquele que recebeu muita misericórdia, muito misericordioso deve ser. Aquele que muita graça recebeu, muita graça deve oferecer. Aquele que foi muito amado, muito deve amar, tanto ao Senhor quanto ao próximo. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Corrige-nos, Pai. Não deixa que nós venhamos caminhar em desobediência, mas como um Pai que ensina, que corrige os filhos, Pai, ensina-nos também, corrige-nos e ajuda-nos, Pai, a compreender a Tua vontade e andar conforme o Senhor deseja. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, clamo por cada um irmão que aqui está, por cada um que o Senhor trouxe a esse lugar. Fortalece-nos a fé, o Senhor que atua em nós, que opera em nós, tanto querer como efetuar. Pai, eu te peço, dá-nos mais do Teu Espírito Santo, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito e que possamos, Senhor, ver o fruto do Teu Espírito em nossas vidas. Em paz, em paciência, em bondade, em domínio próprio, em mansidão. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. No nome do Teu Filho. Amém.